Boa noite. Dessa vez o rolê é só eu e você, aqui no meu AP. Estamos aqui no meu quarto, na minha cama, e vamos conversar sobre assuntos da vida, né? Bom, queria começar esse quadro com um assunto que é muito presente na minha vida, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, que é o grande vilão da minha história, mas que também é uma parte muito forte de mim. É o que faz eu ser eu. E talvez até o fato de eu estar aqui trabalhando com isso, fazendo as coisas do jeito que eu faço, tem muito a ver também com essa característica forte em mim, que é a timidez. É o medo do julgamento. Eu acho que, assim, medo do julgamento todo mundo tem em algum nível, mas tem pessoas que são mais sensíveis a isso. Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu calculo cada movimento meu por medo do julgamento mesmo dos outros, por medo de alguém olhar pra mim e perceber que eu não sei o que eu tô fazendo. E na maioria das vezes eu não sei o que eu tô fazendo porque essa é a vida, né? A gente não sabe o que a gente tá fazendo. E eu queria conversar porque eu sei que tem muita gente que sofre com isso, não necessariamente só com timidez, mas, sei lá, sabe, às vezes afeta a gente em certas áreas da vida. A gente é muito extrovertido com os amigos, mas quando a gente está no ambiente de trabalho, por exemplo, na escola, na faculdade, a gente acaba não conseguindo lidar com certas coisas. Então, eu queria conversar, passar para você minha experiência e ver se, enfim, ajuda em alguma coisa, ou só se você se identifica comigo e percebe que a timidez não precisa necessariamente parar, gente. Você não precisa parar com os seus sonhos só porque você tem esse sentimento. Eu trabalho com uma coisa que, em teoria, vai muito contra essa característica, né? Eu acho que a vida te tira da sua zona de conforto. Você é obrigado a ter confronto com pessoas e ser social, porque o ser humano é um bicho social e a gente precisa viver em sociedade. Então, independente do que você escolha fazer, você vai ter que lidar com esse sentimento. Mas eu trabalho com um público grande, né? Em massa. Então, eu acho que esse sentimento, às vezes, é multiplicado por muito, assim. Então, vamos conversar. Bom, desde pequenininho, eu sempre fui super tímida. Sempre tive esse problema dos outros. Em casa, eu era super animada, cantava, dançava. Enfim, com os meus pais, eu sempre fui muito eu, assim, e é assim até hoje. Sempre falei muito. Quando eu chegava no ambiente externo, eu era super medrosa, assim, sabe? Então, por exemplo, na escola, quando eu era pequenininha já, meus pais me colocaram, sei lá, na aula de balé, na aula de judô, na aula de capoeira. Tipo, eu já fiz muita coisa. E eu gostava muito de todas as atividades, mas sempre tinha aquele momento da apresentação do fim do ano, sabe? Da apresentação para os pais, da apresentação... Cara, eu saía chorando em todas. Até a apresentação, sei lá, de Dia dos Pais, Dia das Mães. Não conseguia fazer uma para os meus pais. Pouquíssimas vezes eu consegui cantar para eles, porque normalmente eu começava a chorar, enfim, fugia do palco, tem vídeo meu saindo do palco. Então, assim, essa característica sempre foi minha. Eu não sei dizer porquê, não sei se você nasce assim, se algo na minha vida me fez ser assim, mas eu era tão pequenininha, sabe? Eu sinto que a nossa essência, ela vem com a gente. Não sei se é a conexão aqui do meu cérebro, que foi feita de um jeito que eu tenho medo da opinião dos outros, mas eu sempre fui assim. E é engraçado porque é muito contraditório isso na minha vida, porque eu também sempre fui a pessoa que gosta de aparecer. Eu amo aparecer. Eu gosto de ser o centro das atenções, sabe? Quando eu tava com os meus pais, depois que meu irmão nasceu, por exemplo, eu sempre queria ser o centro das atenções. Eu quero dançar, eu que tô dançando. Eu quero falar, eu que tô falando. E até por isso que eu acho que eu trabalho com o que eu trabalho também, né? Porque se eu fosse totalmente contra esse sentimento de aparecer, não tinha nem como sustentar isso aqui. Então, eu tenho esse ímpeto de gostar de aparecer. Pra quem acredito em signo, eu sou leonina, com todas as letras, me identifico bastante com o signo, mas a timidez ainda tá ali. Então, assim, primeiro capítulo dessa nossa conversa, a timidez ela não some, tá? Eu não deixei de ser uma pessoa tímida, é uma característica da minha personalidade, como tem gente que tem medo de altura, tem gente que fala demais, tem gente que... É uma característica que me faz ser eu e tá aqui comigo. Continua aqui comigo. Eu sinto as mesmas coisas, mas eu vou explicar como é que eu lido com isso. Fui crescendo... E aí chega a parte cruel da vida. Quer dizer, a vida é cruel como um todo, né? Mas pra timidez, eu acho que a parte mais cruel da vida é a adolescência. A pré-adolescência e a adolescência. Porque, primeiro que os adolescentes e as crianças são muito cruéis, assim. Tipo, são pessoas difíceis de lidar mesmo. Exatamente porque não sabem muito do mundo, né? E quanto menos você viveu, mais as coisas significam pra você. Então, assim... Eu ainda tenho 21 anos, sou super nova, e eu sei o tamanho que as coisas têm pra mim. E quando eu falo pros meus pais, por exemplo, eles veem as coisas muito menores, porque eles viveram muito mais, sabe? Então, tem um tamanho menor mesmo. E quando eu vejo os meus medos de quando eu tinha 14 anos, 15 anos, eu falo, nossa, não era esse tamanho todo, sabe? Mas é importante a gente passar por essas fases também, enfim, aprendendo com os nossos erros. É normal também você ser um pouco mais intenso, você chorar por coisas que... Em teoria, não precisa chorar. Acontece. Eu era uma pessoa super sensível
e sou ainda, né? Mas eu passei por muitas coisas por conta dessa minha característica. E assim, eu fui ficar conhecida na internet com 13 anos. Eu tô nisso aqui há muito tempo. Então eu passei o fim do meu fundamental e meu colegial sendo conhecida. Eu tinha essa carta na manga. E aí as pessoas acham, nossa, então com certeza ela era popular. Cara, não mudou praticamente nada. Só o fato de que as pessoas sabiam quem eu era. Tipo, as pessoas sabiam o meu nome. Mas eu continuava sendo a excluidinha, a que não falava. Passei por muitos problemas com meninos de beijar na boca, porque assim, ai, sei lá, dá 13 anos, parece que vira uma chave na cabeça das crianças, dos adolescentes, que eles só pensam em beijar, cara, em ficar com as pessoas, em namorar. Tipo, isso é tudo que, não sei, óbvio, né? Até adulto a gente só fala disso. O amor é muito importante, mas não sei, tem um momento ali que vira uma chave muito doida nos adolescentes que eles só falam disso. Só falam disso. E eles não só falam disso, né? Eles querem que você faça também. Se você não fizer, meu Deus. Como assim? Você nunca beijou na boca? E eu tinha muito medo, porque eu tinha medo de fazer errado, eu tinha medo do julgamento. Então, eu passei muito tempo não conseguindo e mentindo pros outros, porque eu não queria que as pessoas soubessem que eu não tinha beijado na boca. Ai, esse drama todo. E por mais que eu saiba hoje em dia que é besteira, eu sei o tamanho que foi pra mim. Então, assim, até hoje eu lembro e eu fico um pouco mal, sabe? Porque eu fico com dó de mim. Assim, eu era uma menininha e eu passava por essas coisas mas é do mundo isso. Então, assim, você que tá me assistindo, se por acaso você tá passando por esse problema, se você tá na escola, cara, é meio inevitável passar por isso, sabe? A gente passa por isso, mas dá um pouquinho menos de valor pra essa opinião dessas outras pessoas, porque tá todo mundo perdido, cara. Nessa idade, principalmente, ninguém sabe o que tá fazendo. É um monte de gente pagando de que sabe o que tá falando, mas é todo mundo novo, ninguém sabe. Daqui uns anos, vocês vão olhar pra trás, vocês vão achar ridículo isso. Então, assim, vive a vida, faz as coisas, erra, ninguém tá ligando, cara, ninguém tá ligando. É uma fase tão confusa que a gente tá dentro da nossa própria cabeça. Eu nem pensava nas outras pessoas, se as outras pessoas tinham beijado, se o que elas tinham... Eu tava tão preocupada em fazer, em tirar isso da minha frente, que eu não prestava atenção. Então, assim, ninguém tá prestando atenção. Os adolescentes são loucos, tá todo mundo maluco. E outra coisa que me prejudicou muito também é porque, por conta da internet, eu acabei convivendo com muita gente mais velha que eu. Até hoje convivo com gente mais velha que eu, porque é um mundo que junta muita gente, né? Tem gente muito nova fazendo conteúdo, tem gente muito mais velha, enfim, é um mundo muito diverso. Então, desde os 13, eu sempre convivi com gente mais velha. E eu tive certas fases da vida que eu convivia muito. Cometi o erro que muita gente comete de me relacionar com uma pessoa muito mais velha que eu, numa fase onde a nossa cabeça não tá tão bem, porque ser adolescente é difícil, até a fase que a gente está entrando na vida adulta é muito difícil, sabe? A gente se importa muito com o que os outros pensam, se a gente está falando alguma coisa certa, se a gente sabe do que a gente está falando, a gente não quer parecer burro, a gente não quer parecer muito novo. E eu passei por muita coisa difícil, cara, de estar em mesas assim com pessoas mais velhas e não conseguir falar uma palavra, cara. Tipo, as pessoas perguntarem, tá bem, tá quieta? Por muito tempo eu fui a menina quieta. Num certo momento da minha vida, eu não sou quieta. Eu falo muito. Porque eu tinha medo, cara. Muito pavor de falar alguma coisa errada. Pavor de alguém falar um assunto e eu não saber o que falar. Porque às vezes a gente não sabe as coisas. A gente não sabe as coisas. A gente não sabe de tudo. E eu tinha muito medo, cara. E era muito doido, porque eu vejo, assim, revivendo as minhas memórias desses momentos, não era eu, sabe? Não era a Nanda ali. Eu reprimia quem eu era por medo do que os outros iam pensar. E sei lá, é muito doideira, sabe? Foram momentos, assim, muito difíceis pra minha cabeça. Eu achei que minha vida inteira ia ser assim, sabe? Eu vi aqueles momentos e eu falei, meu Deus, ferrou. Porque a partir de agora eu só vou conviver com pessoas cada vez mais velhas, eu vou ficar cada vez mais velha. E se for sempre assim, eu não vou conseguir ter uma conversa, eu não vou conseguir viver a vida. Eu ficava muito nervosa, cara. Muito nervosa. E isso, considerando que eu já estava vivendo uma vida exposta, sabe? Eu já tinha feito show. Eu já tinha, sei lá, feito, tipo, me apresentado, falado em público. Eu já tinha passado por essas coisas que, em teoria, são super fortes, assim, nossa, tem que ter muita coragem. Mas, na vida pessoal ali, o medo ainda fica, cara, porque não tem jeito, são coisas diferentes. E agora, com um pouco mais velha, eu percebo como a maturidade também ajuda muito. Então, você que é muito novo, você que sente isso, você não vê saída, né? E saiba que, assim, só o fato de você crescer, de você entender melhor as coisas, já ajuda. Já dá uma diminuída, assim, brusca. Pelo menos nessas situações. Hoje em dia, se você me coloca numa mesa para conversar, por mais que tenham várias coisas que eu não sei, e eu odeio não saber, essa timidez não vai me atingir dessa forma, sabe? Eu tô bem com o fato de que eu tenho 21 anos, de que eu não sou
Eu não sou uma pessoa super vivida, tem coisas que eu não sei, sabe? Tá tudo bem. Eu posso falar e eu posso errar no que eu tô falando, e aí eu vou aprender, porque pessoas são pessoas, e tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. Então, a maturidade me trouxe muito isso hoje, mas também o fato de eu me cercar hoje em dia com pessoas mais parecidas comigo. Então, por favor, não cometa esses erros. Se cerque de pessoas com idades parecidas, com cabeças parecidas, porque também ninguém é obrigado a estar num ambiente hostil. Não é culpa sua que você está se sentindo mal se você está num ambiente que te faz se sentir mal, sabe? Também tem isso. Às vezes não é você, às vezes são as pessoas à sua volta. Mas, enfim, passei por essa jornada enorme de timidez. Inclusive, eu tenho até um livro que eu lancei quando eu tinha, 15, 16 anos, que é o Manual da Garota Tímida, que é um livro que fala isso, da minha trajetória e como eu lidei com a timidez. Mas eu só tinha 16 anos, mal sabia que eu ia ter que passar por muito mais coisa. E hoje em dia estou aqui com 21 anos, vou fazer 22 anos esse ano, ainda sou uma menina muito nova, mas eu aprendi certas lições na vida. Eu acho que uma das coisas que eu mais uso na minha cabeça é lidar com pessoas como se elas fossem pessoas normais. As pessoas são pessoas normais, sabe? Eu tinha muito esse problema, acho que eu ainda faço isso, mas eu tento não fazer, eu converso muito com a minha mente, porque assim, o seu subconsciente, ele tem um poder gigantesco, então conversa com você que o seu cérebro, ele vai te entender, sabe? Uma das grandes coisas de quem é tímido, assim, de quem tem problema com os outros, é o fato de que parece que seu cérebro é seu inimigo, que você tá tentando fazer uma coisa e parece que ele te segura pra trás, e é difícil porque é você, mas não é, mas tenta conversar com você, ajuda muito. Eu percebi que eu botava as pessoas num pedestal muito grande, sabe? Seja porque eu admirava, porque eram mais velhas, porque sabiam falar de certas coisas, eu botava elas numa posição que eu não ia conseguir nunca alcançar e que eu precisava agradá-las, sabe? E quando você faz isso, você vai ficar tímido, você vai ficar com medo, porque é isso, você vai começar a calcular cada passo do que você está fazendo, cada palavra que sai da sua boca, e a vida é um inferno quando você faz isso, um inferno. E aí o que acontece quando você vai crescendo é que você vai chegando nas idades das pessoas que você tanto admirava, ou pelo menos chegando perto, e você percebe que nada muda, que você continua perdido, aquele papo clichê, que você continua sendo uma criança, entendeu? Você cresce, você começa a fazer coisa de adulto, mas você ainda é uma pessoa que não sabe o que está fazendo, que está aprendendo. E aí você percebe que aquelas pessoas que você tinha tanto medo de te julgarem também não sabem o que estão fazendo, também não sabem o que estão falando, também não tem essa propriedade toda para te julgar. Toda vez que eu tô com medo, que, sei lá, eu vou dar uma entrevista, eu vou cantar num lugar, e eu fico, nossa, o que eu vou falar para essa pessoa? Ela vai me julgar. Será que eu vou falar certo? Essas pessoas, o que elas vão achar? Eu começo a olhar para elas, tipo, como pessoas. Eu falo, são pessoas que nem eu. Olha se alguém falasse pra mim, nossa, eu tô tímido perto de você, eu não sei o que falar pra você, eu ia falar, meu Deus, para! Eu não sei nem o que eu tô falando, não sei nem o que eu tô fazendo, eu não vou te julgar, tô aqui pra aprender com você. Então, eu gosto de ver as pessoas como eu me vejo de fora. Outra coisa que eu faço é usar as experiências que eu já passei como combustível para eu ter coragem de passar por outras coisas, porque com certeza você já passou por situações difíceis, que você teve que superar esse medo, que você teve que sair da sua zona de conforto. Depois que você conquista isso, pelo menos eu vejo como um repertório que você tem na sua cabeça, sabe? Foi assim que eu fiz com shows, por exemplo. Eu acho que o medo nunca passa, mas um medo conhecido é muito mais fácil de lidar que um medo desconhecido. Então, o que eu faço é isso, sabe? Eu relembro que eu já consegui, que eu já passei, que foi difícil, mas agora eu sei o que esperar. Saber o que esperar te dá um chão, sabe? Eu acho que muito do meu medo das pessoas, essa timidez, é o medo do desconhecido. É não saber o que essa outra pessoa vai fazer, como ela vai reagir, o que eu vou fazer. Tipo, porque interações são desconhecidas, né? Não tem como você prever como vai ser. Então, eu acho que você ter uma base ajuda muito. Então, use essas experiências, sabe? Toda vez que você ficar com medo, que você travar, lembra das coisas que você já viveu, lembra do que você sabe, e é isso. E se você não passou por aquilo ainda, então passa para você ter aquilo no seu repertório, sabe? Pensa nisso. Eu sempre penso nisso. Eu sempre respiro, lembro de todas as minhas experiências, eu confio em mim. Isso é uma coisa muito importante, confiar em você, confiar que você sabe o que você está fazendo, confiar que você é bom naquilo que você está fazendo. Mesmo que você tenha dúvidas, eu duvido de mim o tempo inteiro. Tudo que eu faço, eu falo, não tá bom o suficiente. E é isso, essa é a vida, a gente é crítico mesmo com a gente, mas se você tá fazendo o que você tá fazendo, é porque você é bom, é porque você tá aprendendo, e se você errar, tudo bem, porque você vai aprender, e é isso, sabe? É confiar que você tá no seu processo, que você tem potencial, e é o que eu penso toda vez antes de fazer alguma coisa que eu tô com medo. Eu falo, cara, eu sei o que eu tô fazendo, eu confio em mim, eu tô aqui porque eu conquistei. E ajuda.
O frio da barriga tá ali ainda? Tá. Eu vou entrar e vou estar nervosa? Vou. Eu vou tremer? Vou. Eu fico toda vermelha porque eu tenho rosácea. Inclusive é uma merda, porque às vezes eu consigo controlar meu corpo, eu consigo controlar minha voz, e minha cara tá vermelha, meu peito aqui tá todo vermelho. Mas é isso, sabe? A gente supera, a gente vai pra frente, e é o que eu quero, e é o que eu quero fazer, e não vai me parar, cara. Eu tenho essa vida pra conquistar minhas coisas, pra ser a pessoa que eu quero ser, pra ser feliz, pra ter, sabe, meus objetivos concluídos. Eu não vou deixar que esse medo, que às vezes é tão absurdo, é tão irracional, me parar. É meu cérebro, sabe? É seu cérebro. Você tem controle sobre ele, tipo... É você. Você não tá indo pra guerra, tá ligado? Não precisa ligar esse modo seu, porque é assim que eu me sinto às vezes. É um nervoso tão grande que parece que eu tô indo, sei lá, pra guerra mesmo. Parece que eu tô indo pra uma batalha. Tipo, não, vamos ver as situações como elas são de verdade, sabe? Se é você indo pra escola, tá tudo bem. Tem todo mundo na mesma idade, tá todo mundo no mesmo barco. Você tá lá pra aprender, pra fazer amigos, pra conversar. Se você não passou por uma situação, você vai passar. Você não é pior que ninguém, você não é melhor que ninguém. Tá todo mundo ali junto. Se você está na sua faculdade, cara, tá tudo bem. Você vai apresentar um trabalho, tá tudo bem. Tá todo mundo aprendendo. Você consegue, você vai estudar para fazer aquilo, você vai fazer bem. E você não precisa ficar nervoso, você não precisa ficar com medo de um julgamento. O único julgamento que você tem que se importar quando você está ali é do seu professor. E olhe lá. Porque, assim, ele sabe que você está aprendendo também. Não tem porquê, sabe, criar toda essa situação. Se você está numa entrevista de emprego, se você está no seu trabalho, cara, as pessoas são pessoas. Tá todo mundo com seus problemas. Eu acho que a gente tem que olhar para as coisas de uma forma mais leve. E é muito engraçado falar isso porque eu sou zero leve. Eu sou uma pessoa muito pesada porque eu sou muito ansiosa e não é fácil, gente. Não é simples ser um ser humano e viver. É muito difícil. Mas é isso. Não deixa te parar, sabe? Eu sei o quanto é frustrante. Nossa, quantas vezes eu já deixei de fazer coisas porque eu tava com medo, porque me parou. Eu fiquei paralisada e eu voltei para casa e fiquei, cara, como é que eu não consegui? Eu queria e eu não consegui. Porque esse medo me parou. E eu acho que não tem sensação pior que a frustração, cara. Não tem sensação pior de algo estar na sua mão e você não fez porque você não conseguiu. Tem nada a ver com ninguém mais. Foi culpa sua. Nossa, é foda. É muito foda. Mas é isso, eu tô aqui, vivendo essa vida com muito medo, com muita vergonha. Cada episódio desse rolê aqui que eu faço com alguém, que eu chamo alguém, eu fico nervosa. Eu tenho um friozinho na barriga. Eu fico com medo de fazer alguma coisa errada, de falar uma besteira, de não ter assunto. De tudo. Os medos, eles estão ali, sabe? Mas é isso, eu tenho que aprender a lidar, porque eu quero chegar onde eu quero chegar. Então, se isso serve de consolo pra você, se você por acaso gosta de mim, se você me admira de alguma forma, se você acha que eu faço as coisas de um jeito legal, saiba que eu também tô morrendo de medo aqui. Tô morrendo de medo. Sempre. E... se você tá morrendo de medo também, que sirva de inspiração, sabe? Que você saiba que tem como sair disso, que tem como conquistar as coisas, mesmo sendo assim. Eu fiz até um vídeo no TikTok falando que não tem como mudar você, né? De verdade. Que às vezes eu queria mudar minha personalidade, né? Dá vontade. Às vezes eu canso de ser eu. Mas eu sinto que a nossa essência, ela não muda, cara. Não muda. Eu já amadureci em muitos pontos, já comecei a reagir a várias coisas de uma forma melhor, mas eu sinto que a Ananda, ela é a Ananda desde que ela nasceu. Eu vejo meus vídeos, eu vejo minhas fotos e sou eu, cara. Sou eu. Eu fui adicionando camadas, né? Eu fui ficando uma pessoa cada vez mais vivida, mais profunda. Mas ali embaixo é a mesma Nanda. É a mesma Nanda. Então, assim, se a gente vai ser a mesma pessoa, que a gente aprenda a lidar com a gente, sabe? Que a gente consiga lidar da melhor forma para viver a melhor vida, para ter uma qualidade de vida. Acho que é isso que eu tinha para falar. Deixa eu pensar. É isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha servido de alguma coisa, que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo ano. Beijo e até o próximo Eu e Você no meu AP.